Se você esteja começando agora, venha lotar a sua agenda, tem uma estratégia. E todo mundo bate nesse topão de funil. Topão de funil, e principalmente é um público mais desqualificado. Eu acho assim, quero rodar um produto para médico, então vai ser qualificado. Não. Se você fala com quem quer lotar a agenda, essa pessoa ela está querendo, ela tá no início de carreira primeiro, né? Já acabou de se formar. Então pensa dentro do seu nicho agora. Quem são as pessoas que querem lotar a agenda? Eu tenho uma isca que é como implementar o webinar. Eu tenho uma outra isca, ou a mesma isca na verdade, de como otimizar o webinar. Tá? Então tem essa diferença entre os pontos. Então, médicos querem começar, lotar a agenda. Quem está na próxima etapa? Quem quer escalar. Lembrando, vou trazer aqui agora a parte de rotina, como a gente testa, quais são as métricas, quais são os benchmarks que a gente precisa para analisar, quais são as métricas, padrões de algum mercado. Então, eu tenho aqui, já passei de fato com implementação em diversos webinars. Se alguém quiser levantar a mãozinha, Brian, tem alguma experiência dentro do meu nicho, levanta a mão, eu tento trazer um case mais próximo possível do produto de vocês, beleza? Vamos começar. A gente falou muito de público frio, fundo de funil. Uma galera comentou no sentido de, Brian, nunca tinha pensado nisso. Público frio e público topo ou fundo ou meio de funil. E você trouxe esses dois conceitos. Como a gente une isso? A gente traz uma pessoa que não conhece a gente, mas ela já está no fundo do funil ali, pronta para comprar. Ela só ainda não foi convencida, né, com os depoimentos, com os cases, com a oportunidade que ela está querendo. Então, a melhor maneira da gente fazer isso são através dos sintomas. Tá? Por exemplo, eu sempre cito o exemplo do médico. Todo mundo que pensa, vou começar a rodar um webinar para médico. Vou falar assim, médico, você quer rodar, você quer lotar a sua agenda? Se você esteja começando agora, venha lotar a sua agenda, tem uma estratégia. E todo mundo bate nesse topão de funil. Topão de funil, e principalmente é um público mais desqualificado. Eu acho assim, quero rodar um produto para médico, então vai ser qualificado. Não. Se você fala com quem quer lotar a agenda, essa pessoa ela está querendo, ela tá no início de carreira primeiro, né? Já acabou de se formar. Então pensa dentro do seu nicho agora. Quem são as pessoas que querem lotar a agenda? Eu tenho uma isca que é como implementar o webinar. Eu tenho uma outra isca, ou a mesma isca na verdade, de como otimizar o webinar. Tá? Então, tem essa diferença entre os pontos. Então, médicos querem começar, lotar a agenda. Quem está na próxima etapa? Quem quer escalar. Né? Quem quer trabalhar menos e cobrar mais. Depois disso, quem quer... Vamos lá, só... Oká, você está falando aqui. Parece uma voz assim... Porra, que Deus é esse? E aí, vamos lá. Voltando. Quem está começando, quem já tá lotada a agenda, já quer cobrar mais, já quer agora cobrar mais para trabalhar menos. É uma outra promessa. Tá? E depois, a próxima etapa de um outro webinar, que provavelmente vai ser mais high ticket, é dono de clínica. Você já tem 5 a 10 funcionários, você quer saber como ter uma gestão melhor? Então, se você traz os sintomas de 5 funcionários, 10 funcionários, tem uma promessa para médico, alguém me falou ontem que está vendendo 60 mil, um produto de 60 mil no webinar. Quem é? Está aqui? Está vendendo a promessa de 60 mil? Não? Seguinte, ele falou assim, cara, o meu criativo, médico, você quer faturar 1 milhão com um serviço de implante capilar? Cara, quem é que vai fazer isso? O médico que quer, de fato, já está muito ambicioso. Então, essa é a diferença, beleza? Deixa eu tirar isso daqui. House, me ajuda a tirar esse negócio aqui, por favor? Deu uma embolada. Eu acho que agora foi. Deixa eu tirar daqui só. Foi? Só tirar daqui para baixo. Foi? E deu uma embolada aqui. Não, só assim. Pode deixar de lado. Isso, show.
Vamos lá. Então, a gente entende os sintomas dessas 3 etapas. Tá? No meu produto de webinar, eu vou pensar, quem quer implementar, o cara já faz lançamento, ele pode estar começando, ele está menos frio, ou às vezes ele quer saber sobre o webinar. Se eu falo com quem já tem um webinar e quer otimizar, a chance desse cara converter é muito maior. Tá? E quando você já está fazendo de 50 a 100 mil por mês com webinar, e você quer transformar isso num semanal, eu tenho um produto para você. Então, esse é o sintoma do público frio que a gente falou, e todo o mercado tem isso. A gente falou isso já de social media, mercado de renda extra, mercado de transição de carreira. Engenheiro, você tá faturando, está ganhando aí de 3 a 6 mil reais, você quer saber como duplicar a sua renda? Pronto, você leva para um caminho. Então, o público frio, fundo de funil, é você entender exatamente qual é a sua persona, qual é o seu ICP que vai pagar caro, beleza? Vamos lá, o webinar como ferramenta para vender, só recapitulando, tá? A combinação perfeita para vender para público frio no fundo de funil. Então, assim, você não precisa de live, de aquecimento prolongado, o cara já está lá, ele só está precisando finalizar o assunto, só ter a prova social, acreditar em você. E aí vem o webinar como essa ferramenta. Ela é rápida de executar, ela tem menos risco, a implementação é fácil, e aí você já fala diretamente, é só um CPL. Hoje em dia, todo lead, eu acho que até de outros nichos mais com nível de consciência menor, se você fala, tem evento de 3 dias online gratuito, a pessoa já está esperando que você vai fazer alguma venda. Tanto que muita gente fica lá no chat, libera logo o link, aqueles caras chatos, né? Então, está pronto para conseguir roubar, né, o público quente dos seus concorrentes, que é isso daqui, como a gente falou ontem, só recapitulando para a gente refrescar a memória. É isso. A galera de lançamento vem aqui, ó, no pote de ouro, que é o lead fundo de funil. E aí, esse aqui, todo mundo converte 1% da lista. O que acontece com 99%? Esses outros 99% que o teu webinar vai chegar na hora certa para esse lead, beleza? E o webinar como ferramenta para vender no automático, porque você sabe que esse lead já passou por outras ofertas, outros webinars, outros produtos. Eu vou pular isso aqui. O cronograma que a gente falou ontem, que a gente consegue implementar, quem está entrando no programa agora, 2 meses e 7 dias é o período da gente começar, criar, implementar e validar. Então é um processo extremamente rápido. Em 15 dias o meu copy design eles vão gravar, eles vão criar a copy e o design, vão entregar os criativos estáticos. Em 15 dias eu vou gravar o meu webinar e fazer a gravação dos meus criativos em vídeo. 7 dias de captação de webinar e depois 4 semanas seguidas de otimização, beleza? Rotina. Agora esse é um conteúdo super novo, Dani, chegou na hora certa. Esse conteúdo aí que você também pediu. Quem mais pediu? Matoso pediu isso também. Vamos lá, trouxe aí conteúdo novo. O que o time de marketing faz? Como os nossos webinars começam na terça-feira, a gente... Deixa eu sair daqui da foto. Tira. Vou passar em todos os telões aqui. Eu quero ver que é isso daí. Bora. Então, o time de marketing, a gente já pega a rotina a partir de terça-feira, porque terça-feira é quando começa o webinar, que o bagulho fica doido, beleza? Então, time de marketing, reunião pré-webinar, configuração e duplicação das salas da Hot Webinar, configuração do checkout temático, thumb do checkout da Hot Webinar, vídeo de upsell, verificar os grupos, verificar se todos os grupos têm mais de um ADM, configurar ManyChat para disparos no A1, configurar o SMS e o SMS Flash lá na Clint, verificar a automação com disparos nos grupos. Beleza? É isso que a gente faz. Isso aqui é rápido, vou passar rápido, porque é só para vocês tirarem foto e entender o que você tem que fazer. Da quarta-feira, toda quarta-feira, meu parceiro e minha parceira, vocês vão ter que fazer essa reunião de debriefing aqui. Tá? Eu vou mostrar o debriefing agora, quais são as métricas, como faz esse debriefing. Criação de relatório para o time de copy. O time de copy ele não participa do debriefing. Tá? Quem participa do debriefing é o time de tráfego, automação, estrategista ou gerente de projetos ali, se eles for acompanhando. Então,
Depende, um ou outro. Aqui a gente vai analisar se o tráfego foi bom, fazer um relatório para o time de copy, qual criativo foi melhor, beleza? Se a automação deu certo, se deu errado, analisar as métricas para conseguir seguir, ou ver se tem algum ajuste no meio do caminho ali. Criação de relatório para o time de copy, e o time de copy aqui já pega e começa a criar as campanhas de acordo com os resultados. Criativo está bom? O criativo está ruim? O que está acontecendo com as campanhas? Como a gente pode começar a otimizar? Então, esse é mais importante. Tá? Quarta-feira é o dia que isso aqui não pode deixar de acontecer de forma alguma. O Breno falou disso. Como que a gente controla, como a gente faz o relatório para o time de copy? Eu tenho aqui qual a campanha, as métricas da campanha, qual o anúncio, qual copy, qual editor fez o anúncio. E aí, disso aqui, sai o ranking que o Breno trouxe. Tá? Então, eu sei qual copy fez a minha copy, né? E qual editor fez toda a edição e preparou os criativos e as variações. Então, é fácil do time entender qual é o copy que está performando melhor, qual é o editor que está dando certo, se tem alguma novidade, etc. Quinta-feira, entrega os copies, né? Vão entrega e aprovação. Tá? Agora que eu vi que está errado. Entrega e aprovação das campanhas pelo time de copy. Beleza? Passando o marketing na sexta-feira. A gente tem outros funis plugados, né? Então, funil de isca, funil de mini treinamento, funil de VSL antes do webinar. Sexta-feira, o webinar já aconteceu, está mais leve, está mais tranquilo, a gente consegue analisar os outros e o time de design começa a entregar os criativos estáticos para sábado e domingo a gente subir as campanhas. Tá? Segunda-feira a gente grava os criativos em vídeo. Então, toda segunda a gente grava criativo. Dependendo da escala, você vai fazer isso a cada 15 dias. Dependendo da escala, você vai fazer isso semanalmente, porque a única missão do especialista depois é gravar criativo. Ele já não faz webinar, não vende, não faz nada. Alguma coisa ainda tem que ter para ele fazer, né? Ainda tem especialista de webinar que reclama, tá? Minha mãe hoje, por exemplo. Minha mãe hoje ela está em outro patamar do webinar. Ela vive renda do webinar. O webinar vende o curso dela, que ela não grava mais o webinar, não grava mais criativo, só cai lá na conta dela. Né? Hoje, quase um esquema de pirâmide. Não quer gravar criativo, só responde aluno, bababá, enfim. Mas é isso, todo mundo vai acontecer. Pensa que ela já começou há 9 anos atrás, tá, galera? Mas vocês vão ser mais rápidos. Agora, time comercial. Isso é importantíssimo. O time comercial, na segunda-feira, faz o downsell da semana anterior. Tá? Então, aqui tem 2 tipos de downsell. Downsell de a operação ninguém fica para trás. Só um dia, se você tiver muita escala. Senão, a gente faz um meteórico tradicional, de segunda a quarta, quinta-feira. Tá? Rotina, aqui é a rotina de comercial. Isso aqui é um conteúdo novo, por isso isso aqui foi rápido. Tá? Isso aqui foi o último conteúdo que eu adicionei. Então, time comercial, recebem os grupos, baixam todos os contatos para automação individual. Então, eles usam o Zap Voice, para às vezes já terem os áudiozinhos ali do próprio especialista mandando, ou então o áudio deles. Tem o Matheus Paixão, agora ele está da Hot Webinar, mas quando ele era do time do Beta, ele falava mandando áudio, oi, tudo bem, bom dia, você assistiu? Cara, um barulho de mantra atrás. Eu via, ele trouxe na última imersão, parecia que ele estava andando com incenso, e sei lá, muito doido, mas convertia, era o áudio que ele usava e convertia muito bem, todo mundo tinha um apelo muito bom por aquele áudio, ele era quase um mantra mesmo, a galera já ficava calma. Recebem acesso às salas da Hot Webinar, vendedores supervisionam os disparos do grupo. Aqui, como por exemplo, quando você tem mais de um webinar, os vendedores vão ficar dentro da sala. Tá? Então, aqui, os vendedores acessam a Hot Webinar para lá ficar respondendo todo mundo. Então, já tem esse atendimento primeiro. E aí, os vendedores supervisionam os disparos da automação. Semana a semana, a gente tem muitos disparos no grupo, então a plataforma ela pode funcionar ou não.
Caso não seja disparado na mesma hora, o time comercial envia todas as mensagens que precisar ali, no 1 a 1. Quarta-feira, recebem os grupos. Aí recebem os grupos e não os leads. Então, o time comercial só recebe o grupo para trabalhar na quarta-feira. Abrem os grupos e rodam a estratégia, o script que a gente tem, toda a metodologia, a abordagem no 1 a 1 e abrir os grupos de 9 às 19. Beleza? Alguma dúvida até aqui, a rotina? Manda aí. Comunico. O grupo está aberto para tirar dúvidas, etc. E aí a gente bota o cliente oculto, etc. Ficou clara a rotina? Show? Beleza. Ficou claro, galera? Fez sentido? Então, beleza. Execução. Vamos começar aqui agora em métrica, né? A gente falou de todas as etapas, tráfego ainda vai vir, então calma. Mas hoje a gente vê que todo mundo que entra é muito viciado em construir coisa nova, aquela coisa de lançamento. Né? Tem que construir uma big idea nova, uma página nova. Você nunca está com uma parada boa. Então, esse é um dos problemas. Não sabem rodar tráfego para perpétuo, é uma coisa que a gente precisa melhorar. A pessoa entra com a cabeça de lançamento, que tem um prazo estipulado, fechado. Aqui não. As campanhas elas não param nunca. Tá? Tem campanha o tempo inteiro. Tem mais de um ano rodando campanha. Tem campanha rodando mais de quase 2 anos a mesma campanha, só sendo atualizada e otimizada. Então, não fazem acompanhamento das métricas, não fazem otimização constante do funil e não tem uma rotina de teste. E aí, entrando nisso, de personalizar, de entender a diferença, eu trouxe algumas dicas importantíssimas aqui de como você personaliza o seu produto do lançamento para rodar no webinar. Tá? E como a gente faz isso? A gente não pode usar a mesma promessa do público quente como o público frio. Esse é um dos erros principais. E a hora que o copy fala assim, como é que eu faço uma promessa para público frio? Usar o mesmo produto do lançamento. Cara, todo mundo pensa que tem um produto lá no lançamento que a pessoa passou um mês com live, aquecendo, e ela já está, de fato, aquecida para aquele produto. Você pensa que você vai precisar adaptar a comunicação para saber se uma pessoa nunca viu você na vida. E é isso que a gente faz. Usar o mesmo ticket de lançamento, ter um produto super completo, não ter pelo menos um order bump e não ter um upsell. E aí, para isso, a gente sempre analisa pesquisa e, com isso, a gente consegue entregar uma solução de acordo com a necessidade. A pesquisa entrega para a gente os produtos que a gente precisa para o nosso pitch, não o produto que a gente quer entregar. Tem aquele produto que é o ego. Pô, eu fiz o melhor produto, esse produto é muito bom, mas aí aquela analogia que eu falei ontem. Eu vou entregar, porque tem uma pomada incrível, que serve para o corpo todo. A pessoa só quer uma pomada para coçar aqui a mão, só isso. E aí você vende uma pomada completa muito mais cara. Você acha que ela vai comprar essa pomada super cara ou a pomada que só serve para a mão? E ela até vai achar que vai funcionar melhor essa pomada só para a mão, porque é mais específica. Essa é uma analogia simples de ser entendida. Tá? Então, ticket para público frio, promessa para público frio e entregáveis para público frio. Quais são esses entregáveis? Eu não entendo muito bem quando a gente vai fazer pitch, lançamento é muito assim. Aí tem plataforma XYZ, cronograma das métricas Pro, sei lá, de uns nomes que você acha tão bonito e fica lindo na capa, mas você não sabe, a pessoa está vendo o slide lá de empilhamento, ela já esqueceu o que é aquilo. Que é uma oficina de Joaninha. Cara, o que é mesmo a oficina de Joaninha que ele falou? Ele já esqueceu. Então, ao invés de ser uma oficina de criação de roteiro, uma oficina com a entrega, com a promessa certa. Então, por exemplo, os bônus que mais funcionam para os meus webinars e os pitches converteram muito mais quando eu passei a usar bônus desta maneira. Então, não sabe rodar tráfego para webinar? Eu vou te entregar, então, bônus de como rodar tráfego de forma eficaz, garantindo que você atinja o seu público-alvo. Por que eu fiz esse bônus de tráfego? Eu vi na pesquisa que uma das crenças era, pô, eu não sei, pô, é legal essa ideia do webinar, mas eu não sei rodar tráfego. Como que eu vou rodar tráfego perpétuo? Isso daí vai... Nunca vi isso, não sei.
Então, o cara pensou, era uma crença limitante dele implementar a metodologia, e eu já venho entregando assim, não precisa pensar nisso não. Eu já pensei por você, tem aqui um bônus pronto para você. Então, pensa agora, conhecendo a sua audiência, por que, que ela não está convertendo? Por que, que ela tem alguma barreira que impeça ela de entrar? Beleza? Segundo, bônus que quebram crenças de novo. Pô, eu acho que o Brian falou de script, de quebrar crença. Cara, isso aí deve demorar muito para implementar. Isso aqui também está na minha pesquisa. Eu acho que implementar o webinar deve ser muito demorado porque eu não tenho um script de webinar. O que eu faço no meu pitch? Eu já te entrego um script pronto para você. Você vai só personalizar para o seu produto, você não vai ter trabalho nenhum com isso. Isso vai ser muito mais rápido. Pronto. Depois disso, bônus com contexto. Isso aqui é muito bom, que você pode fazer assim. Cara, quando eu comecei, eu criei esse material porque primeiro, eu não achei, então eu desenvolvi para mim e para ajudar os meus mentorados, os meus alunos, e agora eu vou entregar esse manual para você. Então, quando eu comecei, eu não tinha isso na internet, então eu desenvolvi como implementar, então eu tenho um cronograma de implementação. Vai ficar muito fácil de você implementar agora. Você não vai precisar passar pelos meus erros, ter as mesmas cicatrizes de toda a minha jornada, de um monte de teste e tudo dando errado. Pronto. Bônus com contexto, beleza? House, dá uma diminuída de 1 grauzinho nesse ar aí, por favor. Bônus que animam. Esse bônus, cara, eu tenho um pacote de anúncio de uma caixa, assim, de 1000 anúncios de público frio, que eu vou te entregar para você já chegar e ter 1 ano de ideia de criativo. Você quer isso? O cara, caraca, não acredito. Não pensava que eu não ia ter criativo, não ia saber criar isso. Perfeito. Gente, estou vendo vocês olhando, mas começa a pensar para o próprio produto. Qual é um bônus que anima? Qual é um bônus que a galera vai assim, pô, isso é imperdível, vou entrar. Então você está vendo que eu não estou entregando, lançamento é muito assim, o que mais você tem para entregar? Vamos botar tudo nessa oferta. E aí fica um empilhamento gigante que não faz nem sentido. Bônus na prática. Você entrando hoje, eu vou te chamar, você vai ganhar uma oficina de criação de roteiro. Agora a gente pode já até atualizar esse bônus de você vai ganhar uma IA para criar o roteiro para você. Olha o peso que sai das costas da pessoa. Beleza? Esses bônus, esses são os bônus do meu webinar. Tá? No sentido de, esses são os entregáveis. Essa é a lógica que eu penso. De quais são as crenças, quais são as dúvidas lá no meu, tanto do time comercial, de pós-compra, de pré-compra, do que a pessoa parou. Qual foi o muro que ela encontrou de, o tráfego é difícil. Beleza, então tira essa barreira, ele já vai ganhar esse curso. No webinar que a gente implementou lá, a gente colocou um bônus na prática, que é um desafio, a gente utilizou uma automação de X1, para entregar todo dia uma tarefa para o líder, para ele implementar naquele dia, e muitas vezes a tarefa aponta para uma aula para ele consumir mais e a gente poder fazer ascensão dentro da área de membros também. Então, oi, som. Foi. Inclusive, esse bônus foi um dos principais motivos de compra. Não, pô, não tenho tempo de assistir a aula, mas você vai receber no teu WhatsApp, né, só você dar no caso técnico, muito bom, é uma automação. Mas isso ajudou muito a gente a vender o produto principal, inclusive. Perfeito, excelente. É isso. Alguém pensa bônus assim? Ou nunca pensou dessa forma? Faz sentido? Beleza? Seguindo, bônus para a estratégia Tsunami. Eu vou entregar para os 10 primeiros 4 encontros de implementação. Então, caramba, o Brian vai entregar 10 encontros de implementação. Ele vai me ajudar a implementar? Caramba, então isso eu preciso. Então, pode ser aqui uma mentoria, uma call individual, pode ser uma consultoria com o meu time, beleza? Bota alguma coisa que seja. De fato, aqui eu tenho 4 encontros de implementação. Isso é limitado. Eu não consigo me desdobrar com uma turma de 40, 60, 100 pessoas, 1000 pessoas para implementar. Então, esse bônus ele passa a sensação que, de fato, precisa ser uma atenção mais individualizada, com mais atenção.
e não vi aquele bônus. Para os 10 primeiros eu vou ter tempo extra. Cara, a pessoa nem entrou no teu treinamento ainda. Tu vai entregar tempo extra para quê? Beleza? Cuidado com os nomes de bônus complicados. Então, eu sempre falo, oficina de criação de roteiro. Script pronto, IA para criação de roteiro de webinar. Oficina de tráfego. Beleza? No sentido de, pronto, quando eu fizer o slide resumindo tudo, a pessoa, caramba, eu ganhei oficina de criação, tutoria de tráfego, encontro de implementação, tá todas as minhas dúvidas aqui. E o que falar no pitch, no final do webinar, para unir isso tudo? Com todo esse material, é impossível você não chegar nos 50 a 100 mil por mês. Esse é o que chamamos de combo, de ciclo de ouro do webinar. E é isso que torna os nossos alunos os melhores do mercado. Bônus que complicam mentalidade, por exemplo, dependendo, lógico, do seu nicho. Já tinha um cliente de day trade e a gente tinha como é que era? Mentalidade do trader milionário. A gente tinha isso como order bump, não vendia muito bem, porque a pessoa ela não tem a mentalidade de entender que tomar loss, tomar gain, está muito ligado à mentalidade, não somente à estratégia de operar. Então, se você está tomando loss, você tem que parar. Se você está tomando gain, né, tomando gain é ganhando, está tudo dando certo lá, você tem que parar também se você já bateu a sua meta. Mas o day trader que está lá começando, ele não pensa nisso. Então, esse bônus de mentalidade, ele só quer ganhar dinheiro. Então, isso desconectava, ele não via valor nisso. Módulos avançados. Se eu estou entregando um programa de implementação, não faz sentido, agora, neste momento, entregar como plugar 25 webinars e gravar 25 webinars na mesma semana. A gente tem um script de 10 profissões ao mesmo tempo. Eu já vou lendo, boa tarde, engenheiro, boa tarde, arquiteto. Já é um script que eu gravo todos os recortes no mesmo dia. Beleza? Encher linguiça, tempo extra, aquele bônusinho, você sabe que... eu tenho um bônus aqui de reiki. Cara, outro dia alguém mandou isso, sério, na mentoria. Falei, eu tenho um bônus de reiki, eu posso botar aqui. Cara, não tem nada a ver, mano. Tem nada. O cara, assim, era um processo de transição de carreira, renda extra. Qual é a chance do cara sentar lá e começar a fazer reiki? Zero possibilidade. E tempo de acesso. Esse tempo de acesso é o que todo mundo coloca lá e assim, é a maior furada. Então, é o tal da encher linguiça. Não tem o que botar? 6 meses a mais. Aí vende, mas não vende como necessita. O produto super completo pode estar acabando com o seu negócio, porque você não tem order bump, o produto está muito caro, você não tem upsell, e isso tudo dificulta. A Tami falou isso. Eu falei, Tami, chega desses 7P, 11P do marketing, esqueci o nome do treinamento, a Infodera, Escola Infodera. Ela era um produto super completo, caro pra caramba, e ela falava, não vou abaixar, eu botei tudo lá. Então, faz um outro produto. E o SVP, o Sistema de Vendas Pastor, vendendo pra caramba. Não, mas aquele lá é muito básico. Não precisa, não vai andar. Pronto, fez aí milhões no último ano, depois que a gente alinhou toda a escada de produto dela. E aí, aqui que a gente precisa só escolher e definir, o seu webinar vai entrar para quê aqui no seu negócio? Eu quero um webinar para diminuir o meu custo de tráfego, eu tenho um webinar para diminuir minha produção de conteúdo, eu tenho para fazer abertura no carrinho automático, porque meu expert ele é médico e não tem tempo para fazer ao vivo. Eu quero para trabalhar toda a minha escada de produto. O meu high ticket perdeu escala. O que eu faço? Eu preciso de pilares, que são os webinars, vendendo front, né, o produto low ticket ali, para trazendo pessoas qualificadas para o meu high ticket. Beleza? Para subir na minha jornada de conhecimento. Monetizar o projeto, é o que todo mundo está fazendo. Não fazer somente lançamento ao vivo, ter um outro funil rodando em paralelo. Vender do front high ticket e escalar a sua audiência. E o processo de teste. Vamos lá. Esse esse é um dos conteúdos mais importantes quando a gente pensa em auditoria, analisar métrica e rotina.
A partir do momento que você começa a fazer o primeiro webinar, você tem que fazer isso aqui. Por que a gente testa tanto? Para corrigir problemas na estratégia, problemas no sentido para o seu negócio, para o seu produto. Então, um método bom, ele funciona em todos os nichos. O método, ele evolui. O método, ele se personaliza. Tem estratégia que vai lá, a pessoa vai vendendo milhões, mas não funciona para o seu produto. Porque é uma estratégia para aquele nicho, para aquele produto. E aí você vai ficar batendo cabeça. O webinar é uma das estratégias que eu entendo, eu como quase 10 anos de mercado, que é uma estratégia que se adapta facilmente à maior parte dos produtos e modelos de negócio. Voltando aqui que eu não passei. Melhorar os resultados negativos. Negativo ou talvez não esteja tão bom. Então, como que a gente consegue? Necessidade de inovar. A gente precisa. A gente é inconformado com métricas. Se a página está 35, se a gente conseguir aumentar para 35, a gente consegue bater 36. De 36, 40. De 40 a 46. Não é possível que a gente não consiga melhorar nada numa página. E aí tem time que eu entro assim, não, mas a página já está boa, já está 20%. Assim, 20%? Primeiro que está errado, primeiro que está muito, segundo está muito ruim. E você está satisfeito com essa métrica. É uma coisa que a gente fala muito dentro da mentoria. Quanto é que está a página? Não, está rodando bem. Não, está boa. O meu gestor de tráfego falou que está bom. Mas está quanto? A pessoa não sabe. Está rindo por quê, gente? Entendeu aí, né? Bateu aí? Bateu, doeu, segura que é teu. Análise. Essa daqui é uma auditoria. Planilha. Pô, Brian, que planilha feia, tu não faz um dashboard? Faço, depois disso. Aqui é uma planilha democrática. Aqui não tem por que vocês, quando entrarem no programa, colocarem suas métricas aqui. Você vai chegar na mentoria, aqui todos conseguem subir mensagem, um dado no Excel. Não tem, Brian, é muito difícil, aquele Notion que você fez, não consigo subir métrica lá, meu time não viu. Pronto, está aqui. Ó. Um Excelzão feio, mas eu botei umas cores para ficar um pouquinho mais bonitinho. E pronto, foi o máximo que a gente conseguiu de design aqui. O mais importante, taxa de conexão, connect rate. Tá? Conversão da landing page. Eu coloquei aqui os dados que a gente tem de benchmark. Vamos usar assim. Tá? Quanto que a gente busca de métrica para página de captura? No mínimo 40%, 42%. Todo mundo sabe aqui, taxa de página. Alguém está com menos? Está monitorando? Pelo amor de Deus. Taxa de conversão do grupo. A página de captura é mais fácil da gente metrificar. O que a gente precisa entender? A conversão de grupo, o que acontece aqui? Como que a gente analisa e como eu faço o plano de ação dentro do programa? Se a pessoa se cadastrou e não converteu no grupo, essa taxa aqui, ela quer dizer que o meu redirect está ruim. A gente já teve outra plataforma que aqui a conversão de grupo oscilava de 80 para 60. Aí 60, 80 cada dia, no final do mês, no final da semana, estava 57. E aí a gente perdia 33% dos leads. Hoje, essa métrica, a gente precisa chegar ali, 96 está alta, mas vamos bater pelo menos 90%, 89%. Tá? A gente precisa analisar isso. Se a gente tiver essa taxa de pessoas que se cadastraram na página e não chegaram no grupo, essa etapa aqui do meio, que é o redirect, ela pode estar dando problema. Parece bobo. Pô, Brian, entrou no grupo. Mas aqui a gente está num game semanal. Num game semanal, todas as métricas aqui importam, que é dinheiro no bolso no final do dia. Se você perde um lead, é esse lead que quer converter. Isso não pode acontecer. Depois, retenção do grupo. Estou vendo ninguém anotar isso. Vocês estão tudo com a memória boa, né? Retenção dos grupos. Aqui a gente vê se a mensagem está interessante. Será que a galera está saindo? A galera está ficando? Então, é isso que eu ontem, foi como eu comentei ontem.
os mentorados pensam, quando começam a aplicar, falam assim, caramba, é engraçado, parece que aquela mensagenzinha de grupo está desativada. Ninguém sai do grupo. Tá? Então é porque a gente tem um script exaustivamente validado, que ninguém sai mesmo, porque a gente roda a mesma mensagem toda semana, então a gente consegue monitorar isso. Depois disso, show up na aula. Essa daqui é quando a gente acorda e vai dormir pensando em melhorar. O show up é a métrica mais importante do webinar, que é a taxa de quem entra na nossa aula. E uma vez que a pessoa entra, todas as outras aqui é um webinar gravado. Então o especialista está entregando a mesma energia toda a aula. Ele não está rouco hoje, amanhã não está triste, amanhã brigou com o namorado, com a namorada e fez uma live ruim. Então essa é a previsibilidade do webinar. A luz não vai cair. O seu especialista não vai ficar nervoso no pitch. O pitch vai ser sempre o mesmo. A live vai ser sempre a mesma. E essa é a graça do webinar. Então, a gente sempre para aqui. Essas de captação são as mais importantes. De apresentação, a gente vai analisando só para confirmar, para a gente tentar chegar na melhor versão do webinar. Então, aqui a gente pensa, ó, vocês estão conseguindo ler? Então, aqui essas letrinhas também? Tá. Então, dá para ver? Aqui vai ser conversão de entrada. Quem acessou a página de login da Hot Webinar e quem entrou de fato. Hoje a gente está rodando na API, a pessoa já entra logada. Então a gente otimizou essa métrica aqui. Quantas pessoas acessaram o webinar, quantas pessoas estavam no momento do pitch e quantas pessoas compraram. Dentro da Hot Webinar, a gente tem mais métricas disso aqui. O meu time comercial ele recebe a métrica de quem assistiu 15 minutos, 30, 45, tá? Então, essas métricas abaixo elas já ficam mais padronizadas, mas eu preciso retenção até o pitch de pelo menos 60%, retenção de quem acessou até o pitch, 60%, conversão de pitch. A gente tem uma métrica de quem chega no momento do pitch e quem converte. Que está ruim o webinar? 5% de quem chegou até o pitch. O normal da nossa metodologia é bater 11% de conversão de quem chega no pitch. Então, por isso, essa retenção aqui é tão importante. Beleza? Análise. O objetivo é baixar custo, otimizar a página, ganhar escala, aumentar show up e conversão. Isso. Aí, como que a gente testa? A gente tem uma ideia. Da ideia, a gente pensa assim, o que a gente vai mudar essa semana? Então, a gente precisa ter criatividade, a gente precisa inovar, a gente precisa ter uma sugestão aqui de alguém. Então, faça um grupo de, quero testar coisa nova, um grupo de brainstorm. Galera, eu vi esse criativo aqui, muito bom, vamos testar? Vamos. Tá com frio? Não? Então tá. Validação, para a gente validar alguma etapa. Depois, o objetivo, quero abaixar o custo. Beleza, quero otimizar a página, ganhar escala, aumentar show up e conversão. Depois, se eu escolho aqui, abaixar custo, qual é o método... Não, vamos lá, vou pegar outro. Otimizar a página. De otimizar a página, qual vai ser o método? Eu vou rodar por 3 dias, jogando todo o tráfego para a página A, B e C, e depois de 7 dias eu vou analisar os resultados dessa página. Análise. Depois de 7 dias, eu vou pegar essa página A, B e C e vou analisar como é que estão as métricas. E vou fazer o resultado do teste. É assim que a gente faz com cada mensagem que entra no webinar. Cada página, cada passo da metodologia. E aí, vou trazer alguns testes. Por exemplo, qual é a melhor maneira de executar teste para analisar essa variável? Teste de pitch com valores diferentes. A gente já grava o webinar com 2 ou 3 pitch. Então, 797, 997 e 1497. Depois, eu corto e faço uma nova gravação e na mesma semana eu envio para grupos diferentes a página, cada webinar para uma página, tá? Ah, não, calma aí, vamos lá. Me perdi aqui, atenção. Teste de pitch com valores diferentes. Eu tenho 3 grupos, por exemplo, de webinar.
Eu vou fazer 3 salas da Hot Webinar e na mesma semana, cada grupo vai receber uma sala com pitch diferente. Então eu sei que são os leads da mesma semana. Não é uma captação de antes do dia 5, depois do dia 30. Precisa ser na mesma semana, por conta da variação de semana, de lead, de tráfego. Tá? Então isso, para a gente ter um teste super fiel, a gente precisa ter o máximo de temperatura, espaço e ambiente, todas as variáveis parecidas. Então a gente vai lá, corta o pitch, sobe outro, faz uma captação isolada para páginas de captura, talvez, grupos de WhatsApp isolados, webinars isolados, auditoria isolada. Como aumentar o show-up com um disparo extra do link às 8h30? 6 grupos de webinar, por exemplo, fizemos o disparo extra para sala isolada. A gente pegou só uma sala. Vamos ver se a gente vai melhorar isso aqui. Show up, sala padrão, 18%, sala teste, 22,9%. Foi assim que a gente criou todas as mensagens do nosso script de webinar. Nosso script de mensagens do WhatsApp, né, de webinar. Aumento significativo, estratégia aplicada para os próximos webinars. Pronto, está validado. Depois, conversão do pitch com banner temático. Então, hoje, se a gente adicionar um banner, às vezes, um bannerzinho falando tempo de Black Friday, de aniversário, esses banners, esses checkout ajudam demais, beleza? Então, isso a gente aprovou aqui e agora a gente troca banner mensalmente dos webinars. Lá no pitch, a gente fala de um novo repeat, enfim. Então, isso a gente grava o pitch com uma IA. Então, a IA, a gente fala Black Friday, mês de aniversário. Então, tem empresa que faz 7 aniversários por ano. Aniversário é muito bom para converter. Mas, gente, é aniversário do gestor de tráfego, aniversário do copywriter, aí tem aniversário da avó do CEO. E aí vai fazendo. É aniversário. Cada um aniversário diferente. Resultado com banner e com ManyChat pré-webinar. Show. Testar preços diferentes. Como a gente testou? Essa questão, eu acabei de usar esse exemplo, saímos de 6, quer dizer, saímos de 9% para 6%. Tá? Então, esse resultado não foi positivo. O webinar antigo, qual é agora, sim, como que era a estratégia antes, como que a gente faz agora? Fazer o webinar ao vivo, agora a gente usa uma plataforma própria, a gente não faz no YouTube, a gente usa um script de fato de webinar, a gente quebra a crença, então impedindo da pessoa tomar decisão, e não aquela coisa de conteúdo, que vem um sanguessugas de conteúdo e só fica esperando mais conteúdo. Tem um funil de webinar atualizado com as novas etapas de automação, time comercial, e lucro 3 vezes maior. Então, esse daqui é o sentido. Campanha de captação, novas pessoas acessando os conteúdos, leads virando clientes e clientes subindo na escada. Aqui é uma parte mais importante de copy. Esse daqui é o roteiro breve. Eu não vou ter tempo agora porque a gente está apertado para o almoço, né, cara? Que isso, cara. Eu quero falar de uma parte mais importante. A gente vai voltar com isso. Essa parte daqui é a mais sensível que eu não posso deixar de falar para vocês. Quando a gente tem esse script, esse roteiro, isso daqui é uma coisa que as pessoas não entendem muito bem. A gente usa um roteiro bem parecido com o do Russell, e aí aqui a gente vai ter sempre esse problema no sentido de as pessoas não entendem como esquematizar o segredo. E esse é um conteúdo que eu posso ajudar muito vocês aqui agora. A gente segue essa sequência de conteúdo. Essa daqui é a parte de conteúdo do webinar. A primeiro conteúdo, eu vou falar sobre a crença sobre a minha oportunidade. Por que a minha oportunidade, que é o meu veículo, as pessoas falam assim, meu veículo, por que eu vou falar disso? E aí aqui é, por exemplo, como o webinar pode trazer um faturamento para você automático. A pessoa vai vir cheia de crença sobre o webinar. Eu preciso, no primeiro segredo, quebrar as crenças sobre o webinar. Para ela falar assim, pô, legal, entendi, o webinar é bom. O webinar eu vendo para público frio, eu não preciso gerar conteúdo, a escala é menor. Então, são essas ideias que eu vou quebrar já. Assim, por que você não está começando? Eu acho que lançamento é melhor.
Cara, mas como assim lançamento é melhor? Estou fazendo isso, eu já aprendi, eu tenho medo de mudar. Beleza. Ah, não é o momento de aplicar o webinar. Tá, por que não é o momento? Ah, eu quero deixar para depois, porque o meu especialista tá isso, aquilo outro. Mas vai lá, vai começando a criar a copy, desenvolve o time, treina o time. Quando o especialista estiver disponível para gravar, já vai ser daqui a um mês, pronto, já está no período de implementação. Então, aqui eu já sei exatamente quais são as crenças, já sei porque as pessoas demoram para converter. Depois, o segundo, a habilidade de usar. Brian, igual alguém perguntou ontem que estava aqui, eu preciso de um time muito grande? Não, não precisa. 3 pessoas, 2, você precisa de um gestor de tráfego, às vezes um web design e um copy. Você precisa dessas 3 pessoas para você começar. Tá? Ou então uma crença sobre, vai demorar muito, eu vou precisar gastar muito. Quais são as crenças sobre os seus produtos que impedem da pessoa implementar a sua metodologia? Essa vai ser exatamente a parte. Então, eu não fico entregando o script do webinar, todos esses conteúdos. Eu vou quebrar as crenças. Então, a pessoa, você entenda, ela já aqueceu, já passou por vários outros funis. E aqui eu vou mostrar que ela é capaz, que é uma excelente oportunidade e que é o momento dela fazer. O segundo segredo é as crenças sobre a autorrealização, sobre a implementação do seu veículo, da sua solução. Tá? O terceiro, Brian, já tem muito webinar do meu nicho. Acho que não vai dar bom. Mas assim, eu vou falar. Mas assim, tem 0,1% do mercado usando o webinar. Quem está chegando agora é o momento. Você vai esperar todo mundo de fato e está um mercado educado pelo webinar, pela metodologia sobre o CPL1, como é o lançamento, que demorou muito para o mercado ser educado. Mas está todo mundo agora querendo uma solução rápida, prática, imediata, fundo de funil para converter. Então você vai esperar todos os seus concorrentes, os maiores concorrentes, implementar? Então sair na frente é nesse caminho e esse é o conteúdo do webinar. Em uma lógica de jogo infinito, quem ganha é quem permanece no jogo, certo? Quem não sai, porque é isso, marketing digital toda hora é uma novidade. E a diferença vai ser isso, quem permanecer. Se o jogo é sobre permanecer, não tem uma forma melhor do que uma estratégia que entende o seu negócio e sabe entregar o que ele precisa agora para você. Se a gente tem um funil vendendo para público frio, no automático, e não depende 100% do especialista e nem de você, se torna inevitável não ter sucesso no curto e longo prazo com isso. É inevitável. E mais ainda, né? E se você está aqui, principalmente você sabe que falar de modelo de negócio, de estratégia, de pensar produto, de mudar, de permanecer no jogo, essas conversas são difíceis. Né? De como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que contratar, eu tenho que mudar meu produto. Essa estratégia que eu estou rodando hoje é a estratégia certa para o meu produto? O meu produto está em um ticket certo? Tudo isso passa pela cabeça. E é o que eu quero falar aqui, né? A questão de ter um CNPJ, construir um negócio é difícil. E principalmente, eu desconheço um caminho mais cheio de aprendizados do que o de empreender. De assumir responsabilidade, de construir algo grande, de impactar a vida de milhares de pessoas. E nessa jornada cheia de altos e baixos, a melhor forma que eu conheço para sofrer menos, ganhar velocidade é através de uma estratégia que não dependa de uma única pessoa. Porque é tanto estrategista falando, meu expert está com burnout, eu estou estrategista de médico, ele não gosta de gravar, não grava criativo, não quer gravar live, eu estou dependendo do calendário do meu especialista para abrir carrinho. E a única forma de você absorver os aprendizados sem acumular as cicatrizes de quem já passou por essa jornada é de aprender com os erros dos outros. Esse é o caminho.
Tem gente que já passou por esse campo de espinhos, né, de sofrer, de levar porrada, de testar, de gastar muita grana para validar algo. E a única forma de empreendedores digitais chegar onde merecem é, de fato, através dessa segurança, dessa otimização, dessa semana a semana melhorando, dessa escala contínua, você vendo o seu resultado e o dinheiro entrando na mesma semana. Lançamento é aquela emoção. Vou botar dinheiro, vou ver se lá na frente esse dinheiro vai voltar. Qual é a segurança que você tem? Webinar não. Se você fizer uma conta de quanto, você fazer 1 milhão a cada 3 meses, fizer 1 milhão com webinar, só que a diferença é que você está sacando toda semana. Você não está botando todo o pote de ouro lá para ver se vão te devolver. E foi por esse motivo, como estava falando aqui, que eu criei o programa Webinar Pro. Para de acumular as cicatrizes. Tudo já deu tanto errado nos meus webinars, meus parceiros e minhas parceiras, que hoje o que a gente está trazendo aqui é que a gente já validou, já passamos desse erro. E é o melhor caminho para vocês. E hoje, só de você estar aqui, quem está aqui falando de webinar, escutando webinar, cara, você já está se habituando, já tem uma formiguinha falando assim, cara, eu não estou tão satisfeito com o que eu estou fazendo agora, eu preciso de uma novidade, eu preciso de algo que me entregue o que as outras metodologias não estão me entregando. Então você está aqui, um novo ambiente, com pessoas raras que estão se interessando por webinar, raras ainda, né? Raras por enquanto. E no Brasil, quem fatura mais de 500 mil com webinar faz parte de 0,1% do mercado. Tem estratégia que você fala assim, é 1% do mercado. Cara, aqui a gente está falando de 0,1%. Tanto que todo mundo sabe, falei no início, né, do vídeo, a nova onda. Cara, isso não é onda, o webinar não é onda. Você fala assim, o Brian está falando de webinar, essa estratégia é antiga pra caramba. É antiga pra caramba mesmo. A novidade, a minha metodologia é executar isso de uma forma muito brilhante. Mas a estratégia é essa marola que nunca parou. Não é essa nova onda, hackzinho. Gente, amadureça, sabe? Pensa, você vai ficar pensando no hackzinho de copy boa, que não vai te entregar o resultado que você precisa. E são esses momentos como esses aqui que você está vivendo agora que vai te levar para o próximo passo, para o próximo nível. Por isso, a gente precisa tomar decisões, né? Mas não é só sobre esse momento aqui, só isso não é suficiente. Todo mundo precisa de velocidade, porque quem já está há muito tempo não tem nem mais paciência de sentar, ver um cursozinho online, de aprender passo a passo. A gente já está no topo da cadeia, né? A gente é que faz as estratégias para vender para um outro público, né? Então o marketing faz isso, a gente é a atração, a gente é a máquina disso. E a gente, como eu estava falando ontem, não é sobre fazer tudo por você, mas sobre caminhar do seu lado. Se tempo é dinheiro, o mentor certo na maneira mais rápida de escalar os seus resultados. Vamos falar do programa de escala Webinar Pro. Esse programa vai muito além de ensinar, como a gente viu ontem. A vantagem de fazer abertura de carrinho no semanal, aumentar o seu lucro, implementar a estratégia que não dependa 100% de você, liberdade real no digital com automação, modelo de negócio para escalar o seu high ticket e um funil validado em mais de 40 nichos. Para quem não é, quem é aquela coisa de lançador, né? Lançador. Aquela galera aqui, ó, traumatizada aqui. Para de ficar de explorar novas possibilidades, acha que o webinar é complicado e muito complexo, tem medo de aprender algo novo. Principalmente já fatura alto com o lançamento e acha que já está feito. O negócio chegou no topo, já não consegue mais escalar. E para quem acha que já está bom. Como a gente vai falar, entender a importância de diversificar a estratégia de conversão, dominar o público frio, triplicar o faturamento com um público que nem te conhece. Esse é um dos grandes diferenciais aqui, de principalmente falar com o público frio que não te conhece, como a gente estava falando, de fazer ações, de entender como isso funciona, usar pesquisa, ser guiado por métrica. Vamos lá. Cal estratégia com plano de ação, foi o que a gente vai falar de... Vai começar no programa, já vamos criar um plano de ação planejado, passo a passo, de acordo com o seu produto, com o seu negócio. Grupo de WhatsApp, para a gente acelerar, tá nesse momento,
está nessa aceleração dentro do grupo, da comunidade, ouvir falar sobre o webinar. A parte mais importante, acompanhamento premium individualizado. 3 mentorias individuais, 3 encontros individuais, que não é aquela coisa de eu vou sentar com você no 1 a 1 e vamos estudar, eu quero entender o seu produto, eu quero entender qual é o seu momento. E isso a gente não consegue fazer em reuniões em grupo, porque eu preciso ter uma atenção para você individual. Então, esquece aquela mentoria que você só vê o mentor de longe. Aqui estamos falando de um programa que nós vamos fazer juntos. E quem está dentro do programa sabe. O checkpoint mensal tem um cronograma que a gente vai seguir um passo a passo. Quem entra, implementa. Concierge individual, de fato, para você ter um acompanhamento. Aqui, ó, o grupo, onde 1 a 1 você manda auditoria, onde você manda os seus resultados, onde você fala com o concierge tudo o que você precisa para não acumular dúvida entre um encontro em grupo e outro, ou um encontro individual. Acesso ao treinamento do Webinarflix, vê, lá você vai consultar. Quero saber como divulgar o meu webinar. Vá lá, tem uma aula. Se você está precisando de rápido, você ganha 5 acessos para o seu time. Então, o seu time é treinado junto com você. Você não precisa de telefone sem fio. É isso que eu odeio. O tráfego não sabe o que fazer, o copy. Segunda cadeira para sócio, porque quem vai junto vai mais longe. 6 meses gratuitos da Hot Webinar. Programa de escala, com o sentido de os laboratórios que a gente faz, de quais são os nossos testes, o que a gente está vendo nos nossos webinars para passar para você. A caixa preta com modelos de anúncio, foi o que a gente acabei de falar. Não sabe rodar para público frio? Só copiar e colar. Modelos de SMS, Flash e API oficial. A gente já fez tanto teste de API para ver quantidade de clique, como é o funil, quais são as mensagens mais validadas, é isso que a gente está entregando. Caixa preta com os scripts de lançamento, não sei por que for verde. Aquecimento, tá? Para a gente não ter essa evasão do grupo dos compradores, só porque você exagerou nas mensagens. Scripts de aquecimento para dentro do grupo do 1 a 1 também. E os encontros. Esse daqui é um grande ouro. Os encontros são muito práticos e mão na massa. Então, a questão de... Os encontros comigo são de debriefing. Toda essa auditoria que eu trouxe, o passo a passo de analisar métricas, é isso que a gente faz nos encontros. Você vai trazer sua auditoria e você vai sair com um plano de ação. Então, essa entrega é muito boa. É a questão de vamos fazer juntos. 24 tutorias com o meu time de copy, técnico e copywriter, de tráfego, de automação. Encontros gravados na mentoria, elas ficam todos separados por tema. Então, você consegue ver tutoria de tráfego, acesso à maior comunidade de webinar. Isso aqui é o melhor. Falar de webinar, você está fazendo webinar. Você não vai ter com quem conversar sobre o webinar. Sobre assim, deu bom essa semana, deu ruim. Como é que você faz para melhorar, para otimizar? A comunidade entrega muito valor. O Notion do mentorado para subir todas os seus dados. E é isso. Se ele não tivesse tomado a decisão de entrar, não teria saído de 32 para 89 mil por semana. Não estou falando de faturamento mensal. Se ele não tivesse tomado a decisão de entrar no programa, não teria saído... Aqui não, aqui era outro slide, né? Deixa eu ver aqui. Sair de 20% é a mesma coisa. Aqui, o Gustavo Zago, ele ia vir pegar a premiação, hoje não veio, bateu 100k no primeiro mês. Sair de uma taxa de conversão de 20% no webinário. Isso daqui não é a minha promessa, mas tem muitos webinars que alcançam. Questão de, nos últimos 5 meses, foram 850 mil faturados, com um time de 2 pessoas. E o bônus, que a gente tinha falado, eu acho que colocaram uma outra apresentação. Que eu já tinha isso aqui, ó, estava com um X imenso. A gravação do Web Nosso Estúdio já foi, tá? Foi? Pode passar? Ah, show! Aí sim, falando, isso aqui já acabou, pelo amor de Deus.
Gravação, já foi, gente. Infelizmente, esse bônus, quem aproveitou, aproveitou. Bônus exclusivo ainda está valendo. Está valendo esses 10 aqui. Debriefing individual dos 4 primeiros, tem que validar com o time. Ah, não, isso aqui não tem o X, vamos ver se tem ainda. Debriefing individual dos 4, tem? Show, beleza. Então, o debriefing ainda tem, tá? Os 4 primeiros vão fazer o debriefing comigo, no individual, no 1 a 1. Eu, você e o time de vocês. É a única maneira de eu fazer 4 debriefings, isso é um super encontro, tá? Depois disso, ingresso para o Webinar Advance 2025. Se aqui já teve robô, já tem umas novidades ainda hoje. 2025 a gente vai ser maior ainda, tá? Já estamos com tudo planejado. Jantar exclusivo. Gente, é hoje, tá? O jantar. Isso aqui, como é o slide de ontem, era amanhã, mas é hoje já o jantar do Master, que vai ser incrível, impecável hoje. Bebidinha, comidinha, palestrantes, networking, tá? Então, quem entrar agora já muda o crachazinho, já vai para o Master. 20% de desconto no meu grupo VIP. Um bônus exclusivo que eu falei da Full Sales. Como conseguir fechar, que é o Closing Call. Como fechar uma venda de alto ticket em 1 ou 2 calls. De 30% a 45% ali, ó, aumentar a conversão, vender melhor, saber como quebrar a objeção. Esse daqui já paga. Bônus exclusivo, auditoria, planilha de auditoria conseguindo todas as métricas, o roteiro com prompt da IA para facilitar ainda mais. E vamos falar do investimento que eu já reforcei ontem. E como a gente sabe, a gente falou ontem que a diferença de valor e preço, ela já está aqui ó, na balança. Vocês estão vendo quanto conteúdo a gente já falou? Auditoria, público frio, de refazer o seu negócio. Se você está aqui, como eu acabei de falar, você já está pesquisando algo novo. Você já está querendo respirar novos ares. E o webinar é isso agora no teu negócio. Então, recapitulando tudo isso que você vai receber. 3 encontros de acompanhamento, call estratégica com plano de ação com Brian Bland, 24 encontros quinzenais, debriefing, tutoria com o time, suporte individual, acesso ao treinamento Webinar Pro, caixa preta, modelos de mensagens, 6 meses da Hot Web. Tu vai ficar 6 meses fazendo dinheiro sem pagar R$1. Acesso à maior comunidade de webinar do Brasil, segunda cadeira para sócio. Esse daqui, infelizmente, já acabou. 5 pessoas já foram selecionadas para gravar com a gente. Nossa equipe, nosso copy, nosso audiovisual inteiro. Mas já foi. Mas ainda tem o debriefing comigo para os 4 primeiros webinars. Como eu falei ontem, a nossa métrica é 4 webinars para a gente ter um webinar validado. E é isso que a gente vai fazer, isso vai acelerar ainda mais, porque o debriefing vai ser comigo. Já garante 2025, estarmos aqui todos juntos de novo, jantar exclusivo, condição especial do meu grupo VIP, closing call com a Full Sales, auditoria e pesquisa com toda a parte de IA. Só isso, você está recebendo R$211 mil de bônus. Isso daqui foi muito mais. Só o teste, o nosso tempo do nosso copywriter para produzir isso tudo, do teste, de validação, de tanto que a gente colocou de tráfego para entregar tudo validado, mas é aquela coisa de aprender com as cicatrizes dos outros. Essa é a ideia do programa. E se você pudesse ter esse 86% de desconto, você aproveitaria, está pronto para agarrar isso, já está se imaginando, já está se vendo, já está se enxergando. O que você vai fazer quando entrar? Qual o produto? Já pensa, já planeja. Quando entrar nessa call de planejamento estratégico, eu já sei já qual produto eu quero plugar no webinar. Já sei. Toda a garantia que você precisa está aqui. 3 meses de implementação. Você já vai ter tudo validado. Meu time vai te ajudar, vou aproveitar o meu time e o meu tempo individual para a gente fazer juntos acontecer. Beleza? Esse 3 meses de garantia é uma coisa relativamente nova, porque a gente já validou tanto. Poucas pessoas pediam garantia, mas é bom falar, porque a gente confia na nossa metodologia. E o valor é 8 de 7.200 ou 40 mil à vista, mas como eu falei ontem, a gente vai economizar o nosso tempo, dinheiro e principalmente o investimento do meu time. Ficar te ligando
durante o próximo mês eu já tenho a métrica. Eu sei que as pessoas estão aqui, vai demorar 30 dias algumas pessoas para demorar a tomar essa decisão, quer, mas está em dúvida, vai falar com o sócio, não sei se é o meu momento, não sei se estou preparado para isso, ainda tenho umas crenças aqui limitantes, que eu não sei do webinar. Eu sei que tem 30 dias para eu converter, mas eu quero economizar o meu tempo e o seu tempo. Eu quero te ver já no jantar aqui hoje. Crachazinho de Master comigo. Semana que vem a gente começa um programa de implementação, modo turbo dentro do programa. Então você vai entrar, você já pega esse programa agora. Custo de CAT, que é o custo comercial, administrativo e de tempo. Então, é isso que eu quero trazer para você. Eu quero, já que se você me economizar essa grana, eu te ajudo também, o nosso comprometimento aqui. Então eu vou abaixar o custo, tá? Vou tirar essa parte aqui, e aí a gente faz um valor diferenciado para hoje. Esquece esse 8 de 7.200. Esse vai ser, de fato, o valor da mentoria daqui a um mês. E agora é 12 de 3.000 ou 30 mil reais à vista. É a sua opção. Você já economiza, você pode parcelar hoje com o time de closers, está aí. E detalhe, né? Como a gente falou ontem, quem preencher a ficha e sentar com o closer já vai ganhar um debriefing nosso. E também, qual é o outro? E a gravação. Que é a gravação de tudo. Teve muita gente aqui que chegou hoje no evento. Quem quiser a gravação do primeiro dia, só preenche a aplicação, fala com o time de closers, bate um papo para entender o seu momento, se faz sentido ou se não faz sentido também agora. Porque, de fato, você pode não estar no momento, não estar no momento certo agora para o seu negócio também, mas se você tiver, a gente vai ter uma condição boa para você. Beleza? Então, 12 de 3.000, você vai ganhar um debriefing com o meu time, com o time do Beta, que o Breno vai participar também, e a gravação do evento inteira, na íntegra, para você e para o seu time assistirem. Então, o que é para fazer agora? Preenche a aplicação, entrega para o nosso time, bate esse papo, pega o pagerzinho que ele vai te entregar, assim que tocar, vibrar, o time está lá atrás, dá um alô aí, time. Aê! E aí, aguarda ser chamado, beleza? Gravação do evento, aqui não está, porque é novidade, na verdade, o debriefing, cara, esse debriefing vai ser bom. Preencher a aplicação, entregar para o nosso time, pegar o pager, e é isso. Quem aqui vai aplicar? Quem aqui vai se tornar o próximo case de sucesso?